a pirâmide da Bósnia, está emitindo um sinal bizarro. Cientistas perplexos não conseguem desligá-lo. Nas últimas décadas, algumas das descobertas mais incríveis sobre o nosso passado. Muitas delas estavam diante de nossos olhos e não percebemos. Em 2005, um arqueólogo da Bósnia fez uma série de descobertas, que podem redefinir o modo como vemos a história e a arqueologia. O Dr. Semiros Managic notou uma série de colinas de formato único, na pequena cidade de Visoko, Bósnia-Herzegovina. No entanto, as simples colinas perfeitamente triangulares, na verdade eram restos de 5 pirâmides. O que de fato impressiona não é apenas o tamanho das pirâmides, mas a tecnologia usada para construí-las. Porém, outra descoberta mais surpreendente ocorreu enquanto os pesquisadores exploravam o local. Eles descobriram a entrada de uma caverna, a cerca de 2 quilômetros da maior pirâmide. Para espanto dos pesquisadores, não se tratava apenas de uma simples caverna. Era uma série de túneis muito antigos que mais tarde se tornariam um dos lugares mais misteriosos do mundo. Entre os anos de 2006 e 2007 começaram as escavações. Embora as entradas estivessem a quilômetros das pirâmides, seus túneis levavam para o interior das estruturas. E lá encontraram paredes lisas e um piso em pedra trabalhado por mãos humanas. Também acharam uma grande pedra lisa, coberta com símbolos de origem nórdica e inscrições semelhantes às letras Y do alfabeto romano. A maior é a Pirâmide do Sol, com 220 metros de altura, ou seja, 87 metros mais alta que a Grande Pirâmide de Gizé. A datação por radiocarbono realizada pelo Instituto de Física de Tecnologia da Silésia, Polônia, indica que a pirâmide pode ter sido construída há quase 12 mil anos atrás. Se a adaptação estiver correta, isso significa que a Pirâmide do Sol é na mesma época que Göbekli Tepe, na Turquia. O mais curioso é oficialmente tanto a Grande Pirâmide, quanto a Esfinge, sejam de 575 a 2150 anos antes de Cristo. Porém, arqueólogos modernos mostram evidências que foram construídas há mais de 10 mil anos. Se tomarmos como base somente o padrão de erosão da Esfinge, isso indica que ela foi esculpida no final da última Idade do Gelo. Um período de fortes chuvas no Saara Oriental há 12 mil anos atrás. Em algumas áreas os túneis foram meticulosamente preenchidos, o que levou a todos se perguntarem o que motivou o antigo construtor a fechá-los. Curiosamente, tanto na Bósnia quanto em Göbekli Tepe, vemos um padrão, onde a nova civilização tenta esquecer ou enterrar seu passado. E foram várias descobertas feitas por Semiros Managic que nos ajudam a entender o verdadeiro propósito das pirâmides. Em 2012, uma equipe de físicos realizou vários testes na Pirâmide do Sol. Se trata de um feixe de luz com 4,5 metros, com uma frequência de 28 km. Com alta tecnologia analisam o feixe eletromagnético, os resultados sugerem que ele se estenda por 2,4 km acima do cume da pirâmide e 2 km abaixo de sua base. O grande problema é que esse fenômeno contradiz as leis conhecidas da física, pois se trata da única prova da tecnologia não artesiana existente. Vejam bem, meus amigos, estamos falando que foi confirmado cientificamente que as pirâmides estão emitindo energia. A mesma tecnologia mencionada por Nikola Tesla e Albert Einstein, que consiste em ondas de energia escalares, ou seja, energias que estão presentes na natureza desde o início dos tempos. Mesmo fenômeno estranho, registrado saindo de pirâmide, separados por distâncias colossais, no México e na Ásia. Porém, isso nos leva a 2 pontos importantes. O primeiro é que os construtores da pirâmide criaram uma máquina de movimento perpétuo, e que até hoje está em funcionamento. Como os seres humanos primitivos desenvolveram uma tecnologia deste nível? Portanto, era um conjunto de construtores avançados, que detinham o conhecimento muito superior de astronomia e na produção de energia, do que nós homens modernos. E os lados da pirâmide estão devidamente direcionados para pontos cardeais, com o norte voltado para a direção da estrela polar. E o mais incrível é que vimos isso em várias pirâmides ao redor do mundo. Muitas estruturas antigas como pirâmides e templos são orientadas de uma forma que uma de suas faces apontem precisamente para o Polo Norte. A Pirâmide do Sol alinhamento é preciso um erro de apenas 12 segundos de arco. Já a Pirâmide de Gizé tem o erro de orientação de cerca de 3 minutos de arco, ou seja, seu alinhamento é bem menor em relação ao norte verdadeiro. Em 2006, usando radares e fotografias térmicas, descobriram 3 novas pirâmides.
Para mim fica claro que os arquitetos antigos podem ter usado a estrutura das colinas como base para a construção das pirâmides. Um método de revestir as bordas com lajes de pedra e criar vários terraços para separar uma da outra. O concreto das pirâmides em Visoko foi feito de um aglomerado de cascalho, extraído da própria escavação dos túneis. Ele foi exaustivamente testado e comprovado que foi feito pelo homem, porém semelhantes aos nossos que são resistentes à penetração de água. Em 2007 novas escavações foram feitas no entorno das pirâmides, e os arqueólogos descobriram pedras decoradas com design ornamental, baixos relevos e padrões lineares. Esses padrões não foram vistos em lugar nenhum do mundo, o que sugere pertencer a outra cultura desconhecida. A teoria atual sugere que pode ser um complexo de palácios ou um antigo local de adoração. Na pirâmide da Lua a alvenaria se assemelha às pirâmides em degraus do Egito e do México. Análises de radiocarbono novamente confirmaram que a idade do material é por volta de 10.350 a.C. Em 2009, após encontrarem e analisarem estalactites dentro das cavernas, datou o material entre 5.005 a 5.100 anos atrás. Foi a partir deste material que a maior parte dos enormes blocos foram criados, mesmo os revestimentos dos degraus até os tetos em túneis subterrâneos. 3 institutos independentes confirmaram a teoria. Instituto Kemal Kapetanovic na Universidade da Bósnia, o Instituto Francês de Geopolímeros, a Universidade Politécnica de Turim. Se pergunte se foi por acaso ou um fenômeno natural, que estruturas alinhadas com o norte e entre si sejam tão precisas. Além do complexo das pirâmides estar localizado em uma grade mundial, com o meridiano principal passando pela pirâmide de Quéops no Egito. Elas estão codificadas com uma matemática diferente da nossa. Ainda que uma civilização avançada construísse este antigo complexo, existem questões que necessitam de respostas. De onde vieram? Por que construíram esses monumentos? E por que desapareceram sem deixar rastro? Osman Ajik diz que a comunidade científica não aceitará as evidências, porque admiti-las significaria que os cientistas estavam errados sobre as civilizações na pré-história. Por muitos séculos essas montanhas foram cercadas por lendas e segredos. Parece que esta descoberta só acrescentou mais mistérios ainda. Mas, de onde vieram? Quem construiu esses monumentos? E por que desapareceram sem deixar rastros? Me diga, o que você acha que aconteceu com essas pessoas, que simplesmente desapareceram? O que você acha? Diga nos comentários.